a nossa vida. Se assenta por um instante. Quando você entende o motivo da tua vida, entende por que você está aqui, muita coisa muda em você. O ser humano, ele é baseado por coisas imediatas. Ele transforma a sua vida, ele rege a sua vida por coisas imediatas. Se não resolver na hora, não é aquilo que eu quero para mim. Vivemos num tempo onde tudo tem que ser para ontem. Se desliga não. A gente vê na Bíblia histórias de homens que viveram grandes promessas. E dentre esses homens, um deles é Abraão. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus que diria que ele seria pai de uma grande nação. Para um homem de 75 anos receber uma palavra dessa, e com uma mulher estéril dentro de casa, dizendo que ele seria pai de multidões, para muita gente é loucura. Diz para quem está perto de você: para Deus nada é loucura. E Deus faz essa promessa para Abraão, e com quase 100 anos, 25 anos depois aproximadamente, Sara vai dar à luz a Isaac. E o menino cresce. Abraão já não tinha mais 100 anos, 115. E a idade foi passando. Imagina Isaac desfrutando do filho da sua velhice, Abraão desfrutando do filho da sua velhice. Mas a promessa do Senhor ainda permanecia de pé. Num determinado momento, Deus chega para Abraão e diz a ele o seguinte: Abraão, eu quero Isaac. E a Bíblia diz que Abraão, ele sobe ao monte com Isaac, ele faz um altar para sacrificar seu filho ao Senhor. Pensa comigo, se com 75 anos estava difícil, teve com 100, foi um milagre, com 115, ter de novo. Tem horas que Deus vai colocar a gente num ponto da nossa vida em que não vai restar uma outra coisa a não ser confiar nele. E eu imagino Abraão subindo uma caminhada de 3 dias até o alto do monte, preparando o altar, o Isaac do lado dele, ele com o cutelo na mão, e ele enrola, ele põe os gravetos, e o menino olha e fala: pai, o altar está aqui, o cutelo está aqui, e aonde está o sacrifício? Abraão olha para ele e diz: Deus proverá. E quando Abraão levanta o cutelo, o Senhor diz para ele: para, olha para trás. E atrás tinha um cordeiro preso nos arbustos, e ele vai e oferece o cordeiro como sacrifício. O que eu quero dizer para você é que o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão não era Isaac, mas a promessa era ser pai de uma grande nação. Isaac não era uma grande nação, Isaac era uma semente, era apenas o começo da promessa. Eu digo isso para você porque muitas pessoas buscam a Deus para satisfazer coisas momentâneas, e depois que tem aquilo, se agarra naquilo que Deus deu e não solta mais. É gente que não tinha nada e começa: Deus me dá, me abençoa, me dá, me abençoa. E quando Deus abre a porta, quando Deus escancara a porta, a pessoa chega e fala assim: ó, Deus me deu agora, tá bom, eu não vou querer outra coisa. Se esquece de Deus para estar agarrado naquilo que Deus deu. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Eu quero dizer para você que adorar a Deus é muito bom, prestar um culto a Deus é bom demais, é maravilhoso. E é tão gostoso quando você entende que o propósito de culto não é vir buscar nada, mas é oferecer alguma coisa. No Antigo Testamento, quando as pessoas iam à igreja, eles iam para levar. E hoje em dia a geração capitalista diz que a gente vai na igreja para buscar. Não é verdade? Repita assim comigo: Deus, eu não vim buscar nada além da tua presença. Nós começamos o culto dessa noite dizendo isso: se o Senhor não for comigo, não vou para lugar nenhum. Então todo momento de culto para Deus é uma entrega. Pensa comigo, Isaac valia ou não valia para Abraão? Aparentemente Isaac era tudo que Abraão tinha.
Mas Deus ele chega e diz: eu quero Isaac. A entrega de dízimos e oferta na vida da igreja não é um momento onde a gente está interessado no teu dinheiro, mas é um momento do culto, faz parte do culto, da liturgia do culto cristão. Você está vendo esse lugar, a grandiosidade desse lugar? Gente, ficou lindo demais. Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje? Sabe quanto tempo a gente tem de igreja formada? 2 anos. 2 anos. Eu te pergunto, você já viu uma igreja com 2 anos chegar? Não estou menosprezando igreja nenhuma, pelo amor de Deus, me entenda. Mas se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos tudo isso aqui? Em hipótese alguma. Eu costumo dizer que do céu brota um rio, e esse rio ele flui através das nossas vidas. Eu louvo a Deus, porque Ele tem deixado neste lugar pessoas que entenderam princípios de entrega de dízimos e ofertas. Deixa eu só falar um número para você. Foi anteontem, a minha administração pagou o boleto do IPTU deste lugar. Já pagaram o IPTU da casa de vocês? Não, né? Alguns parcelaram, outros pagaram. Teve aumento? Teve, né? Assustou o preço? É, aqui também, né? Nós pagamos um boleto anteontem de R$18.800 de IPTU desse lugar. 18.800. Aí eu te pergunto, por que a gente pagou tudo isso? Porque é o justo, dá a César o que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus. É justo? Tem o que fazer? Nós vamos fazer, amém? Agora, de onde é que vem esse dinheiro? Acho que vocês esqueceram, né? De onde que vem o recurso? Da boca do peixe. A gente vive isso desde o primeiro dia. Nunca faltou nada neste lugar, porque Deus sempre usou a tua vida para abençoar a obra neste lugar, e não vai faltar. Daqui a um mês e pouquinho a gente está começando a classe das crianças. Gente, vai ficar lindo demais. Começamos essa semana retrasada jiu-jitsu, o judô. Se puder, eu estou só acertando com a Secretaria de Esportes, amanhã vai começar o judô aqui também, né? E o pessoal está encantado. E o que está acontecendo aqui no bairro eu nunca vi uma igreja abrir tantas portas para a população à sua volta. A gente se importa. Quem se importa com a cidade aqui? A gente ora pela paz dessa cidade. Então faça esse momento com prazer, com alegria. Dízimo é questão de fidelidade e honra. Oferta é gratidão a Deus. Prepara para o Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos desafios, serão supridos, serão supridos. Se Deus quiser usar a sua vida e você permitir, Ele vai usar. Se você falar assim, esse papo não me engana, não quero isso, se você se fechar, não se preocupa não, fecha a torneira que Deus derrama água na torneira de outro, não tem problema. A água não vai parar de jorrar neste lugar, Deus não vai deixar de abençoar a casa dele neste lugar, mas Deus quer usar a tua vida para isso. Então se coloca em pé nessa hora, deixa eu orar por você. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque temos vivido dias tão impressionantes aqui, Pai. Eu já vi tanto lugar fechando as portas nesse período de pandemia, desse período de caos, mas o Senhor alargou as nossas tendas. Mas quando o Senhor alarga a tenda da igreja, primeiro o Senhor alarga a tenda da casa de cada um, porque a igreja é uma extensão da casa. Se a igreja é próspera, é porque os lares dos seus filhos estão vivendo prosperidade. É por isso que a gente está vivendo tudo isso aqui, Pai. E eu te agradeço por esse privilégio. Temos desafios, sim, Pai, muitos desafios pela frente, mas nós temos o Senhor, e se o Senhor vai com a gente, quem sou eu para ficar para trás? Pai, eu te agradeço pela tua igreja disponível, disposta a entregar no altar aquilo que pertence ao Senhor. Primeiro domingo de março, dia de primícias, dia de Santa Ceia. A gente quer te honrar, Deus, com a melhor parte esta noite. Nós fazemos isso agradecendo ao Senhor por todo o cuidado dispensado a nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Se você não trouxe dinheiro, deseja fazer via cartão, a máquina de cartão está lá atrás?
Traz aqui na frente, bota aqui no altar. Isso, fica aqui no altar com ela. Tem gente que fala: ai pastor, tem cartão na igreja, tem na pizzaria, tem na farmácia, tem no posto. Você paga gasolina cara e lá você dá no cartão também. E na igreja com essa facilidade você não vai fazer? Então tem disponibilidade de usar no cartão aqui também, se você não trouxe. Quer fazer via Pix, vai ter o número do Pix aqui em cima. Mas tudo que você fizer, faça com alegria. Vem cá, botar a máquina de cartão, mas vai ter alguém para operar, tá? Não deixar sozinho não. Você opera a máquina, não opera, André? Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, faça com festa, faça com alegria. Amém? Justifica e santifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso, e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem me examinar, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor, alegria, vida eterna e louvor. Vamos fazer todo mundo junto, Figueira. Vai de baixo assim, ó, Figueira. Ó, tá faltando gente, hein? Bora todo mundo. Eu sei que tem mais. Tu és tremendo, maravilhoso, conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem me examinar, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor, alegria, vida eterna e louvor. Aleluia! Só uma dica: o Pix está errado, tá, pessoal da mídia? Vocês erraram meu número no Pix ali, tá? É 97, é 96. Amém? Depois a gente conversa. Você assenta por um instante? Se você fez algum Pix errado aí, me perdoa. Mas aparece o meu nome lá, tá? No Pix. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente.
E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estenderem as redes e seu peixe. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amado Deus, eu te agradeço por essa rica palavra, eu te agradeço por essa oportunidade de falar em teu nome. Eu te agradeço, ó Pai amado, porque tem gente aqui que está necessitado desta palavra, e a vontade do Senhor é saciar a fome e a sede dessa gente. Pai, então eu te peço que os céus se abram sobre este lugar, sobre essas vidas, e que eles recebam aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Eu faço esta oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. O nosso país é terra fértil. Quando nosso país foi descoberto, uma das coisas que disseram acerca do nosso país é: essa terra, tudo que a gente planta, dá. E como é gostoso a gente poder enxergar isso, não é verdade? A gente chega em casa, um pedacinho de terra, você ara, você trata, você cuida, lança uma semente, daqui a pouco está brotando, está frutificando. Eu, há pouco tempo atrás, coloquei no grupo dos líderes que eu cismei de criar suculenta. Alguém gosta de suculenta aqui? Gente, para, isso é um vício. Repreenda isso da sua vida em nome de Jesus, porque é um vício. Porque eu comecei com uma, e agora a gente está com 3 vasos desse tamanho. O interessante é que eu não boto água, o interessante é que eu não faço muita coisa, a gente só botou ali, o negócio nasce. Um dia eu cheguei em casa e falei: vou ver como é que faz para tirar uma muda de suculenta. Aí me falaram: você tira uma folhinha e enterra. Aí eu falei: será que esse negócio funciona? Será que é tão fácil mesmo? Aí eu fui, tirei uma folhinha e enterrei. Alguns dias depois, brotou. Aí a Janaína enterrou um monte, Gente, brotou tanta suculenta, fica tranquilo, eu não dou, eu não empresto, não vendo. Eu tiro foto e mando para você poder imprimir, porque a minha suculenta é minha e eu não estou brincando. Mas eu não estou viciado em suculenta não, eu só gosto delas, né? E é tão gostoso que a nossa terra, o nosso país, ele é fértil assim. O que você planta, ele dá. É terra boa.
né? É terra fértil. E o mais gostoso é quando a gente consegue entender que a terra só é fértil quando ela é regada, quando ela tem água boa, quando ela tem sustento que brota de baixo. O nosso país é um país riquíssimo em água no subsolo. A gente fala que a gente é cercado por um mar maravilhoso, mas tem tanta água debaixo da nossa terra que você não tem ideia. O lençol freático brasileiro, ele é imenso, ele é grande demais. Aí eu fico triste de ver o Nordeste, gente morrendo de sede, com água debaixo da terra. E a gente vê que alguns projetos sociais estão extraindo esta água e estão cuidando daquela gente. Mas o que eu quero me atentar com você é que a água é vida. A água, ela traz vida. Repita comigo: água é vida. E eu vou dizer uma coisa para você: se você ainda não se tocou, o teu corpo ele é formado de mais de 70%. Cadê o pessoal da medicina? Está aí? Que estuda medicina? É isso mesmo, né? Mais de 70%. Tem mais alguém que faz medicina além da Carol? Tem médicos aqui também hoje, não tem? Tem lá atrás, tem médico lá. Mais de 70% de água o nosso corpo, não é verdade? Se o nosso corpo é feito com mais de 70% de água, é sinal que a gente é feito de vida. Agora olha que delícia. O Gênesis disse, não o Gênesis que está aqui, mas o livro de Gênesis disse que nós somos feitos do pó da terra. O pó da terra não é vivo. Agora a água que envolve o pó da terra torna ele vivo. O interessante é que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, do seu interior, fluirão o quê? Rios de água viva. A Bíblia mesmo fala que Ele é a água da vida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E a gente está lendo um texto aqui do livro de Ezequiel, onde Ezequiel fala do templo. O templo foi reconstruído e estava tendo algumas experiências acerca do templo. E o Senhor diz: olha, a estrutura está legal, está tudo legal, tudo perfeito, mas tem algo que vai além da estrutura. Você entrou nesse lugar, você se encantou, você achou bonito esse lugar, legal, é bonito. E na realidade ele não é bonito, ele é ajeitadinho, a gente ajeitou. Porque a vontade que a gente tinha era de fazer muito mais bonito. Mas a gente pôde fazer aquilo que deu para fazer com o recurso que a gente tinha. Mas eu entendi uma coisa: o que deixa um lugar bonito, que você se encantou, não foi a beleza da estrutura física, mas há uma estrutura gloriosa que jorra deste lugar, que envolveu a tua vida quando você entrou naquele portão, que você disse: gente, que lugar é esse? Não é o lugar, mas é o que flui deste lugar, é a água que jorra deste lugar. É disso que Ezequiel está dizendo aqui. Olha, o templo está legal, mas deixa eu te mostrar, tem um altar, debaixo do altar está brotando uma água. Debaixo do altar está vindo uma água, que é um veio simples de água, que vai se transformar num rio lindo. Quem aqui já andou de avião? Quem aqui tem medo de andar de avião? Acho que é a maioria, né? Quem não andou porque não tem medo, ou quem andou com medo mesmo, foi que tinha que ir. Mas você já reparou uma coisa? Quando você anda de avião e você olha pela janela, você vê morro, mato, vilarejo. E o vilarejo normalmente ele é feito ao redor de rios. Tem-se um rio e as pessoas constroem as suas cidades próximas àquele rio. No início eram fazendas que foram valorizadas pela água que tinha naquele lugar. E as fazendas viraram vilarejos, que viraram cidadelas, que viraram grandes cidades. Tudo isso por causa da água que tinha ali. Eu estou dizendo isso para você, porque se você tem essa água dentro de você, água viva dentro de você, não se assuste se de repente começar a chegar gente querendo andar contigo, querendo estar do seu lado, dizendo para você: cara, eu preciso estar perto de você, porque de você vem um negócio interessante. Está junto de você, você passa algo interessante. Eu não sei o que você tem, mas tem algo muito bom em você. Sabe o que é? Água, água viva, água que brota do trono de Deus, é a água que flui dentro de você. Esta é a água que as pessoas estão procurando. Dentro de você brota este rio. Aí o profeta Ezequiel sai com esse homem, ele fala: deixa eu te mostrar um negócio aqui fora. E ele foi andando para fora do templo.
isso numa visão. E ele fala que esse homem tinha um cordel de medir, uma corda. E essa corda, ela tinha a medida de aproximadamente de meio metro. E ele faz uma distância de 500 metros, ele fala o seguinte, ó, entra, 1000 côvados, 500 metros, vem comigo. A Bíblia fala que ele foi levado. O anjo não perguntou para ele se ele queria ir. Ele falou, estou te levando. E ele foi levado. E daqui a pouco ele para num lugar, e a Bíblia diz que as águas davam nos artelhos. De manhã eu preguei essa mensagem lá em Monsuaba. É sempre diferente, tá? Relaxa, descansa o coração. E para quem tem água nos artelhos, falar sobre água nos artelhos para quem está calçado é muito tranquilo, né? Agora alguém que já foi na praia, verãozão, sol quente, tem que andar até dentro d'água. E você vai andando, até macho anda na ponta do pé, né? Você começa andando normal, daqui a pouco você está... Quando chega na água, a água está nos artelhos, você chega lá, bota os 2 pezão e fala... Água nos artelhos é refrigério. Água nos artelhos é certeza de que os seus pés estão cuidados. A caminhada pode ter machucado seu pé. O calor do deserto pode ter queimado teu pé, escaldado o seu pé. Mas quando você conhece a Cristo e tem a primeira experiência com Ele, e você vive essas águas nos artelhos, essas águas dizem para você, filho, eu tenho refrigério para você, eu tenho cura para você, seus pés serão tratados. E a gente, quando vem para Jesus, a gente tem aquele momento de êxtase inicial, e a gente fala, Deus, como é bom a gente estar aqui na Tua presença. É tão gostoso que a gente está vivendo nos últimos dias. Em janeiro nós recebemos 23 pessoas. Estou com uma turma de 37 pessoas no Jump para receber de novo, né? E eu tenho umas 15 pessoas na lista de espera. E eu não tenho ideia de quantas pessoas vão se render ao Senhor hoje à noite. Eu só sei que tem gente que está aqui, que precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. E o Senhor marcou esse dia para ver você. E quando a gente vem, você conversa com essas pessoas, eles dizem para você o seguinte, cara, que gostoso é este lugar. Esse primeiro impacto com a presença do Senhor é maravilhoso demais. Você começa a sentir um amor de Deus na sua vida, o refrigério dele na sua vida, e você fala, olha, não vou voltar para o deserto. Não vou voltar para o pecado, não vou voltar para as velhas práticas, não voltarei para aquilo que me feria, eu não quero mais o que me fazia mal, hoje eu estou aqui, eu estou em Deus. Só que a Bíblia diz que o anjo olha para ele, o homem olha para ele, cata ele pelo braço e fala, tem mais 1000 côvados pela frente, e leva ele com águas pelo joelho. O interessante das águas pelo joelho, tem gente que adianta o processo, né? Você vir para Jesus e ter refrigério é uma coisa, agora você vir para Jesus e começar a ter experiência com Ele é outra coisa diferente. Você começa a ter o refrigério do primeiro encontro, mas daqui a pouco você começa a escutar, olha, tem mais de Deus para você. Ei, existe algo excelente de Deus para você. E você começa então a orar, você começa então a jejuar, a ler a Bíblia, a buscar e a falar, Senhor, eu preciso dessa experiência com o Senhor. Você é acordado de madrugada, o Senhor te chama de madrugada, você começa a levantar para orar, você só sabe chorar. Alguém já viveu isso que eu estou falando? Gente, isso é gostoso demais. Aí você vem para uma consagração, né? Como as outras, de repente Deus pega você na consagração e faz o que fez com a Andresa. Depois do louvor, da adoração, ela falou, gente, eu estou com a perna tremendo, não consigo nem ficar de pé aqui. Água pelos artelhos é essa experiência com Deus. Tem gente que se acomoda, água pelos joelhos, tem gente que se acomoda só com aquele fiozinho de água que molhou teu pé. Diz para quem está do seu lado, você precisa ir mais fundo. Você precisa ir mais fundo. E a pessoa recebe a visitação da presença de Deus, ela recebe as experiências. Aí, as experiências são diversas. Tem gente que rotula, olha, para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em novas línguas.
A pessoa rotula isso, aí quem não recebe o dom de língua fica viajando, dizendo: mas eu não falo em outra língua, eu preciso dar um jeito. A gente até conversava sobre isso essa semana. Eu falei que ia indicar um curso de idioma para quem quer falar em outra língua, porque não sou eu que ensino, é o Espírito Santo que dá. É uma experiência que você tem com Deus. E se Deus não quer te batizar com o Espírito Santo, com o dom de línguas, fica tranquilo, é o menor de todos os dons. Deus quer usar você para fazer coisas maiores. Você está aí comigo, amém? Quando você entrega a tua vida para Jesus, o teu espírito que estava morto naquela hora se torna vivificado. O Espírito de Deus começa a habitar em você, e aquilo que estava apagado se torna aceso. Quantos já receberam o Espírito Santo sobre a sua vida? Agora pensa comigo, o Espírito Santo, quando ele vem para você, ele vem capenga, ele vem faltando pedaço? Ele vem inteiro. O Espírito Santo habita dentro de você inteiro. E às vezes eu e você falamos assim: poxa, eu queria tanto ser usado por Deus. É Deus que escolhe o que vai fazer. Sabe o que você precisa buscar? Águas mais fundas. Tem gente que fala que quer ser usado por Deus, mas tem medo de sair do raso. Tem gente que fala: eu quero ter tanta experiência com Deus, mas não consegue tirar a água lá do artelho, tem medo de ir com água no joelho. Agora, quando você descobre que Deus atende oração, alguém já teve experiência aqui de orar por alguém e alguém ser curado? Gente, é bom demais. Se você sentar com a gente consegue compartilhar com você várias histórias de pessoas que foram curadas, não porque o pastor orou, mas porque Deus atende a oração do aflito e do necessitado. Deus cura. E quando você descobre que você bota a tua mão e você fala assim: olha, eu quero profetizar por você, seja curado. Gente, se você colocar a mão num cego e ele começar a ver, e o cego começar a gritar, o que tu faz? O que você faz? Eu já vou falar: cadê o outro cego? Agora eu quero um surdo, um coxo, um paralítico. Agora eu quero ressuscitar alguém, porque se Deus cura um cego, Deus pode fazer todas as outras coisas. Pode ou não pode? É que a gente fica no raso e acha que Deus só se manifesta no raso. E você descobriu o joelho ali e falou: ah, tem água mais funda? E o anjo chega: tem, vem cá, deixa que eu te levo. A Bíblia diz que o anjo leva ele para águas que davam nos lombos. A água que dá nos lombos, o cara já está ali no azeite, né? Alguém conhece alguém assim que já está no azeite mesmo? Você fala: irmão, uma bênção, cara. Ele chega, o ambiente muda. Não é ele que muda o ambiente, mas é aquilo que está na vida dele, quem está com ele. É alguém que já está envolvido de uma maneira tão especial que você chega para ele: cara, vamos comer um churrasco? Ele fala: não estou interessado não, estou jejuando. Você lembra do Gabriel que esteve aqui com a gente, Gabriel Mota? Ele pregou, foi uma pregação legal, mas quando ele começou a adorar a Deus naquele teclado, o céu desceu nesse lugar. A gente olha só o final, você olha a manifestação, você olha só o que Deus faz no final, mas você não consegue entender o meio termo da vida do profeta. Da outra vez que ele esteve aqui, eu cheguei para ele e falei: Gabriel, você chegou na hora do almoço, cara, reservei um churrascão para você. Churrasco é bom, né? Reservei um churrascão para você, vamos lá. Aí ele: pastor, eu estou jejuando. Aí eu olhei para ele: mas tem picanha. Aí ele: eu estou jejuando. Termina que horas? Aí ele: não sei, eu estou jejuando. Aí eu falei: mas a gente tem que almoçar. Aí ele: pode almoçar, a carne não me interessa. Aquela galera sentou na mesa comendo carne, e ele lá na água conversando com a gente. Eu percebi que ele nem olhava para o prato, porque o que ele estava vivendo não interessava para ele as outras coisas. Aí ele foi pregar de noite na igreja, ele pregou de noite, foi uma bênção. Ministrou à noite, né? Foi uma bênção. Depois do culto, falei: e aí? Ele: aí agora a gente pode comer. Era 10:30 da noite. Eu falei: cara, você jejuou tudo isso? Ele: pode dizer uma coisa, eu estou cheio. Se eu precisasse, se eu pudesse, eu nem comia agora, porque eu estou cheio. Porque quando você está vivendo com a água pelos lombos ali, você está num nível que você sabe dar valor àquilo que tem valor de verdade.
aonde o dinheiro não é aquilo que tem valor, aonde as posses, as posições não são aquilo que interessam para a gente, aonde a presença do Senhor é aquilo que é suficiente para você, aonde vir à igreja e não sentir a presença do Senhor, filho, para você não é vir à igreja. Você começa a entender aquilo que tem valor de verdade. Quando a água está nos lombos, você não tem mais medo, você só tem ousadia. Quantos têm ousadia no Senhor aqui? Quantos têm fé? Você só conhece alguém que tem fé na hora da afronta. Você só conhece alguém que tem fé quando ter fé é a única condição, é a única situação que a pessoa vai conseguir viver. Porque quando o médico olha para você e fala assim, não tenho mais o que fazer. Quando você olha para aquela condição, igual a pregação de quinta-feira, a viúva de Naim, está morto, o filho estava morto. Jesus olha, viu só o sofrimento e aquilo que era morto foi entregue de volta. Ei, você conhece alguém que crê na hora da luta, na hora da tribulação, porque todo mundo desespera, mas você olha para a pessoa e ela fala, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. O interessante é que nessa hora, quando as águas estão nos lombos, é a hora que você mais consegue conquistar as coisas. Alguém aqui já parou momento, já teve momento que você tirou para adorar o Senhor, para buscar o Senhor e para dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, e de repente as coisas começaram a acontecer na tua vida, e você fala, Senhor, eu não pedi nada, mas as coisas estão acontecendo e eu não estou pedindo nada, e elas estão vindo, mas eu não pedi nada, eu só pedi o Senhor. Alguém já viveu isso? Porque tem gente que está tão preocupada em adquirir coisas e não está preocupada em ter o Senhor. Está acumulando tesouros na terra e abrindo mão dos tesouros do céu. Mas quando você está interessado em ter coisas do céu, a terra é consequência de tudo isso. Mas aí, ter coisas na terra, ter a bênção do Senhor nessa terra, você olha para alguém e fala, fulano é muito abençoado. Olha, Deus ele não abriu a janela do céu, abriu a represa do céu naquela vida, aquele homem ali. Meu Deus do céu, já conheceu gente assim já, não já? E você olha assim, vai viver com a pessoa, vai andar com a pessoa decidiu viver com água pelos lombos, viver uma vida de fé. Eu fico tão feliz, porque o próximo passo disso, a Bíblia fala aquele que chamou para caminhar mais 1000. Aí o texto diz que é águas que não davam pé, era água que só dava para passar nadando. Eu falei uma frase esses dias para os jovens aqui, para uns jovens ali fora. Eu disse o seguinte: Deus primeiro te dá estabilidade para depois tirar o teu chão. Deus primeiro Ele te dá tudo o que você precisa, Ele te dá tudo o que você anseia, e depois Ele vai tirar o teu chão dizendo no que você acredita. O que te sustenta? Aquilo que você construiu, aquilo que você tem, a sua conta bancária. Quem tem motivos de sobra? Seja sincero, vamos fazer um exercício para você não dormir aí. Quem tem motivos de sobra para agradecer a Deus? Aqui, levante sua mão. Eu levanto as duas. Motivo de sobra para agradecer a Deus. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus. A pergunta que eu te digo nessa hora: você daria o mesmo glória a Deus se você soubesse que tudo que você tem está sendo tirado agora? Será que você seria quem você diz ser se você não fosse quem você é? Entendeu? Será que você acordar e ter a certeza de que está tudo tranquilo, a empresa vai bem, as coisas vão bem, os amigos vão bem, a saúde vai bem, Senhor, eu tenho motivos de sobra para te glorificar? Mas se Deus chegasse para você e falasse: olha, eu te dei tudo, a água está nos lombos, mas agora eu vou te botar num lugar que não dá para nadar, e nesse lugar não tem outra condição
a não ser confiar em mim. Aí a gente vê quem a gente é de verdade. Confiar em mim. Águas que só dá para passar a nado. É você. Alguém já nadou no rio? Atravessou o rio nadando. Não dá para você botar o pé no chão. Alguém já foi tão doido quanto eu, tentou nadar contra a correnteza? Quem? Cadê os doidos? Rio de água corrente forte, tentou nadar contra a correnteza? Você vai, você nada, daqui a pouco você cansa, o que acontece contigo? Ela te leva. Porque tem coisas que não dá para a gente medir forças. Existe um rio da correnteza de Deus que está passando neste lugar, que eu vou dizer para você: não meça forças com o Senhor, não vá contra a vontade dEle. E eu vou dizer outra coisa para você: apenas faça o seguinte: Senhor, eu só estou boiando, ó, me leva para onde o Senhor deseja, porque eu sei que o Senhor tem um lugar seguro para mim. Eu sei que estar neste rio é estar no meio da vida, é viver o centro da tua vontade. E o texto que a gente está lendo fala de um rio que ele desemboca no Mar Morto. E o Mar Morto, o nome mesmo diz, ele é morto por quê? Porque não tem vida. Dentro do Mar Morto não tem vida. É água tão salgada que não brota uma alga, não tem peixe, não tem nada. É aquele monte de água que era para ser vivo, mas está morto. E esse texto fala que quando essas águas chegassem no Mar Morto, esse mar começaria a se tornar vivo. Foi ou não foi que a gente leu aqui? Eu estava vendo uma reportagem no Discovery, que os cientistas estão descobrindo que o Mar Morto está começando a gerar vida em sua volta. Jesus está voltando. Porque aquilo que estava morto está voltando a viver, é apenas um sinal. Ele está dizendo para você: não tem nada que é morto que eu não possa torná-lo vivo. Ah, filho, você vai ver. E esse texto continua dizendo dos peixes grandes que dão nesse rio. O fato de você nadar não é o problema, o negócio é desfrutar daquilo que você está vivendo. Ele diz que nesse rio tem peixes tão grandes como no mar. Provisão. Mas olha só que coisa interessante. Coloca lá para mim o versículo 11. Coloca o versículo 11, por favor. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O rio tem tempo de cheia, com a quantidade de água ele enche e ele transborda. E as águas se estendem. As águas do Rio Jordão também são assim. Elas se estendiam na planície, depois voltavam ao seu veio natural. E eles plantavam nessa época de cheia. Para virar charco, para virar pântano, esse rio teve que transbordar. Só que as águas que ele transbordam, elas estão vivas enquanto estão ligadas ao rio. Porque quando o rio volta para o seu veio, a fonte da vida não estão mais nas águas, mas estão no curso do rio. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Tem gente que já nadou no meio do rio, já foi levado pelas águas, já foi levado pelo Espírito, já experimentou água nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, já viveu coisas espetaculares de Deus. Mas um dia, por causa da cheia, por causa da glória, por causa da manifestação, por causa da presença, ele boiou e foi parar nas bordas do rio. A água baixou e tudo que ele está vivendo hoje é lama. Tudo que ele está vivendo hoje é aquilo que um dia foi rio. Está achando que está bem porque está vivendo aquilo que plantou lá atrás. Essa água está secando. É melhor você tomar uma atitude hoje e voltar para o centro do rio, porque não há vida no charco, não há vida no pântano, a vida está no centro do rio.
Uma vez eu conversei com uma pessoa que falou: cara, eu não... esse negócio de igreja... Estava na igreja, estava de um jeito, eu saí da igreja, hoje eu estou do mesmo jeito. Então, quem falou que estar na igreja é coisa boa? Se fora da igreja, estou vivendo a mesma coisa. Eu falei para ele: filho, sabe o que está acontecendo? Você está comendo hoje daquilo que você plantou lá na igreja. Mas fica tranquilo, porque a partir de hoje você está plantando fora da igreja. Daqui a pouco você vai começar a comer desse fruto. Aí você me diz se é bom ou se é amargo. Aí você me diz se é saudável ou gera morte em você. Eu não sei o que te levou para fora do rio. Eu não sei o que te levou. Pode tirar o púlpito para mim aqui, Josué? Tira aqui para mim. Eu não sei o que te levou para fora do centro da vida. Eu não sei o que você está fazendo na lateral do rio. Você sabe o que eu estou falando. Você congregava, você estava ativo, você estava ali direto, você vivia, você tinha sonhos, você tinha projetos, mas o mundo te iludiu de uma forma tão gloriosa que você abandonou tudo que Deus estava te dando para querer viver aquilo que você decidiu viver. Mas no fundo, teu coração tem medo das águas secarem. Eu não sei qual foi a dor que te levou para longe, porque ninguém sai do rio só porque quer sair. Às vezes dói, e é a dor que nos arranca de tudo isso. A dor nos arranca do propósito, a vergonha, a humilhação, a afronta. Ei, o Senhor está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para você: tem um lugar para você no meio do rio. Você conhece essas águas, você conhece o que Deus pode fazer na sua vida, você já viveu isso. Quero pedir para você fechar os seus olhos. Fecha seus olhos, todo mundo, fecha seus olhos. O que aconteceu contigo? Quem fez isso com você? Quem te feriu? Por que você não procurou a cura ainda? O final do texto diz que as suas folhas serviriam de cura. Tem esperança para você.